da área jornalística, com assuntos ligados à economia e outros assuntos do cotidiano. Às sextas-feiras, o nosso programa Diário News, ele é o Diário News pensando fora da caixa. Ele vai abordar assuntos que vão fazer você pensar fora da caixa. Assuntos interessantes dentro da área da espiritualidade, da filosofia, da psicologia, antropologia. Vamos falar também sobre ciências. Esse é uma pegada diferente no nosso programa que acontece às sextas-feiras. Você pode nos acompanhar nesse exato momento nas nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, TV Diário do Sertão. Nós também estamos agora ao vivo no Facebook Diário do Sertão. E também no Canal 3, para você que é assinante da HTV Netline, aqui na cidade de Cajazeiras, municípios vizinhos, parte do estado do Ceará. No programa de hoje, nós vamos conversar mais uma vez, é a segunda parte do nosso bate-papo com o terapeuta holístico Rogério Pérez. Rogério é carioca, reside em São Paulo e ele vai dar continuidade àquele assunto que nós debatíamos na sexta-feira passada, né? A questão da conspiração contra a humanidade, né? Que existem forças que não querem que a humanidade consiga evoluir. Existe o jogo de manipulação em massa. E hoje o Rogério vai trazer dicas preciosas de como a gente identificar quando existe uma manipulação e como a gente se libertar desse aprisionamento. A gente tem que observar que parece que nós estamos vivendo dentro de um labirinto ou dentro de um círculo, rodando, sem conseguir sair desse círculo. Nós nos deparamos, por exemplo, com uma pandemia, com crises econômicas, guerras e conflitos de todo tipo. E parece que, agora resolveu, daqui a algum tempo volta tudo de novo. Por que é que os ricos estão ficando cada vez mais ricos? É porque eles estão trabalhando, eles são mais inteligentes, são mais esforçados? Ou será que existe aí um jogo de manipulação perigoso em que a grande massa mundial ela tem que servir para sustentar o sistema? Toda a nossa vida é para sustentar o sistema. Nós somos programados desde ao nascermos, com as programações familiares, as programações na escola, as programações culturais e religiosas, e nós somos máquinas humanas feitas para sustentar um sistema econômico, um sistema judiciário, político, que não está favorecendo em nada a humanidade. E aí eu pergunto a vocês, com alguns avanços que nós estamos tendo na área da tecnologia, e isso é notável, mas em termos humanos, o que é que nós estamos melhorando com isso? A humanidade está mais saudável? A humanidade está mais saudável? A humanidade está mais segura? Não. A fome, ela foi extinta da humanidade? Não. Com tantos governos, com tantos planos, com tantos projetos, com tantos avanços tecnológicos, é do outro lado gritante o número de pessoas que continuam vivendo em extrema pobreza. Tem pessoas que estão acordando agora e não tem nem sequer um pedaço de pão seco para alimentar a sua família. O que é que está acontecendo? Manipulação? Que tipo de manipulação é essa? O nosso segundo bate-papo é sobre yoga. Eu acho que quase todo mundo já ouviu falar em yoga, ou yoga. Mas será que yoga é só aquelas posições para ficar meditando, se alongando? O que é de fato a yoga? E quais os benefícios que a yoga vai trazer para a nossa saúde física, nossa saúde mental, emocional e também espiritual? É o nosso bate-papo, o segundo bate-papo da nossa entrevista do nosso programa de hoje, que será com o professor de yoga, o Bruno Jonas, é do Rio de Janeiro. E a gente vai falar também sobre Vedanta. Eu acho que pouquíssimas pessoas ouviram falar sobre Vedanta, que é uma parte mais transcendente da cultura indiana. Existem as escrituras sagradas, os Upanishads, Bhagavad Gita, eu acho que alguns já escutaram, mas tem o Vedanta, que não é uma religião, mas é um estilo de vida que transcende a realidade como nós a conhecemos. Então, esses são os assuntos principais do nosso programa Diário News, Pensando Fora da Caixa, dessa sexta-feira. Na outra sexta-feira, eu já vou deixar aqui já anunciado para vocês,
que na próxima sexta-feira nós estaremos aqui com a Camila Pacheco. Ela é aquela vidente, né, que vê os registros acásticos, e ela vai ver muita coisa sobre o porquê dessas doenças que estão rolando aí no mundo. E na outra sexta-feira também vamos entrar dentro da alimentação vegana. Já ouviu falar em alimentação vegana? Pois é, na sexta-feira que vem nós vamos conversar com um praticante de veganismo e também estudante aí do último período de nutrição, que vai falar sobre o que é ser vegano, o que é a comida vegana. E ele aproveitou no ensejo dentro da entrevista, para fazer um prato vegano super prático, super gostoso, na sexta-feira que vem, já para deixar vocês aí na curiosidade. Tá bom? Para quem está assistindo a primeira vez, o nosso programa Diário News, ele acontece aqui na TV Diário do Sertão, de segunda a sexta-feira, de 9 às 10 horas da manhã. Quem não me conhece ainda, eu sou Moisés Conrado, ou como muitos me chamam, apenas Conrado. Sou apresentador deste programa semanal na nossa grade de programação. Lá no controle está o nosso querido Lucas Andrade, que já está preparando aí para colocar o Rogério ao vivo daqui a pouquinho, nesse bate-papo sobre conspiração em massa, manipulação e aprisionamento da humanidade. Olha que coisa interessante. Já, fica aí, não muda de canal, não sai da nossa frequência aí, tá certo? Meus caros amigos, uma rápida reflexão nesse início de programa, e eu sempre bato na tecla da questão do quanto nós precisamos compreender como funcionam as regras da vida, o quanto nós estamos condicionados, os condicionamentos religiosos, condicionamentos políticos, condicionamentos familiares. Esses condicionamentos é que moldam a nossa sociedade. Só que esses condicionamentos foram moldados por grupos menores que deduziram que o melhor é isso. Toda visão que uma pessoa tem é a visão dela. Imaginem vocês colocando 100 pessoas olhando para uma paisagem natural. A paisagem é a mesma coisa, mas cada um vai ter uma visão diferente. Uns vão ter visões bem parecidas, outros terão visões bem diferentes, mas as 100 pessoas terão visões diferentes do mesmo ângulo, do mesmo assunto, da mesma coisa que estão vendo. A mesma coisa acontece, por exemplo, dentro das religiões, dentro da mídia, dentro da política, dentro de todos os modos, todas as faces que sustentam o nosso sistema, em todos os níveis, de todas as formas. Então, o meu ponto de vista pertence ao meu ponto de vista, dentro dos padrões daquilo que eu acredito como verdade, como melhor. O meu ponto de vista não pode ser absolutista, absoluto. O meu ponto de vista é o certo, é o correto, é o melhor, tem que ser dessa forma. Porque ainda tem um ditado que diz que unanimidade é burra, e acredito que sim. O que existe na humanidade é justamente essa distorção do entendimento sobre quem nós somos e o nosso papel na vida, em que eu tento impor a minha visão a outras pessoas. Eu dito regras, essa aqui é a regra absoluta, é assim que deve ser seguido. Mas não é, porque aí eu não permito que o outro seja o que ele precisa ser, manifeste o que ele precisa ser. Nós vivemos isso muito na sociedade, principalmente na moda, na estética, quando começa a moldar estilos. Esse é o estilo do verão, esse é o estilo da primavera, outono, inverno, tem que se vestir dessa forma, tem que ser essa cor, tem que ser esse corte de cabelo, tem que ser essa gíria, ou seja, alguém esperto, grupos espertos manipulam a grande massa, e por mais que por mais que possamos adquirir conhecimento, até conhecimentos acadêmicos de nível superior, bem superior, nós somos muito fáceis de manipular. Grupos menores impõem regras, isso aqui é o que vocês devem fazer e seguir. E eles lucram milhões e bilhões com isso. Porque falta originalidade nas pessoas. A originalidade é
o respeito que as pessoas devem ter à minha forma de pensar, à minha forma de agir e à minha forma de entender sobre mim e sobre a vida, respeitando a regra do limite. Aquilo que eu quero para o meu bem é para o meu bem. Eu não posso, através daquilo que eu julgo ser o meu bem, ser algo imposto ao outro ou limitar a liberdade do outro ou prejudicar o outro. Quando as pessoas tentam ser originais, a primeira coisa que acontece é ser elas mesmas. O que é ser original? É ser você mesmo, com todas os seus traços positivos e até mesmo os seus traços negativos. A primeira coisa é apedrejado. É criticado, é tido como louco, é tido como irresponsável, é tido como estranho. Aí começa a rotular isso e aquilo, porque as pessoas estão tão acostumadas com o modus operandi que nós temos, da repetição, do Ctrl+C e Ctrl+V, que ser diferente causa estranheza. Causa estranheza. Causa estranheza, por exemplo, e aqui vou me colocar, quando me coloco como apresentador, fazendo muitas vezes o papel de jornalista, de noticiarista, onde todos esperam que seja um cara sério. Já tem uma cara de sério, mas ser um cara sério, de blazer, de paletó. Mas na verdade, quando se vê que, por exemplo, eu uso brincos na orelha, ixi Maria, não combina não. Se eu tenho minha pequena tatuagem que coloquei aqui de asas de anjo, não, mas não combina, isso não dá certo. Por que não dá certo? Quer dizer que um brinco, uma tatuagem, uma roupa diferente, você não presta, você é inútil para a sociedade? E eu volto a citar um exemplo, enquanto a gente prepara o Rogério para entrar no ar, que eu disse há uns 2, 3 meses atrás, quando tinha um jovem aqui na cidade de Cajazeiras, bem conhecido, quando ele transitava em pleno sábado, que é um dia de feira livre, com uma saia. Ele estava com um pequeno blazerzinho, com o peito à mostra e uma saia. Era o estilo dele. Por onde o rapaz passava, todo mundo olhava e eu ficava observando. Eu vou parar para observar o que as pessoas vão falar. E taxaram ele dos adjetivos mais terríveis possíveis. Ninguém nem parou para conversar com o cara só porque o cara estava usando um estilo de roupa diferente. Não porque o estilo de roupa tem que ser assim para você ser normal. Aonde é que está escrito isso? Essa tida normalidade, esse estilo normativo de se viver. Ou seja, e todo esse padrão arcaico, tradicional, ele está ruindo. Eu sei que existe, aí deve ser respeitado, as pessoas que gostam da forma tradicional de se viver, de se olhar a vida. Não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Mas a questão é que a sociedade, o mundo, está tendo uma pegada diferente. A humanidade está sendo convidada a ressignificar tudo. A ressignificar todos os padrões que nós considerávamos normais, úteis e corretos. A pandemia, com todos os seus efeitos nefastos, com todas as milhões de mortes que aconteceram e sequelas que muita gente está tendo, mas ela tem o seu lado positivo, por incrível que pareça. Ela está impulsionando transformações na sociedade. Talvez essas transformações você não consiga enxergá-las agora de imediato, mas elas virão com o passar dos anos. O modelo sobre família está mudando. A forma de se fazer economia está mudando. A forma de se ter dinheiro está diferenciada. As criptomoedas, hoje tem um Pix. Hoje a maioria das pessoas nem usam. Tem muita gente que nem usa dinheiro na carteira. É cartão de crédito, é celular, é Pix. Hoje você faz todos os pagamentos através de um Pix. E podem esperar que outras formas digitais de pagamento, de recebimento, vão surgir. Nós estamos com o advento aí de um grande boom que teve aí na tecnologia, na internet. Quem imaginou, na minha época, que nós teríamos hoje um celular que funciona como praticamente um computador nas nossas mãos. Para quem é do tempo da minha época, tempo do orelhão, que você ia com a ficha e ficava lá. Vocês lembram que o pessoal da minha idade lembra, né? Os telefones que era a rodinha. Você demorava 10 horas para fazer uma ligação, para botar número por número. E hoje nós estamos com esse avanço gigantesco. Então tudo está mudando e a gente tem que entender essa mudança. Que as regras que funcionaram há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, elas não podem ser aplicadas na sua totalidade agora. E aí eu já entro em questões históricas e religiosas. Não sou contra, mas uma coisa era a sociedade de 5.000 anos atrás, 3.000 anos e 2.000 anos para agora.
Há diferenças. E a própria religião tem que ter essa necessidade de readaptação para entender essa nova pegada. E existe muita gente que não quer essa evolução, quer o retrocesso, quer a estagnação. Não, tem que ser assim. Tem que ser assim, a eternidade tem que ser dessa forma. E está provado por A mais B que não vai funcionar. Que não vai funcionar. Quanto mais a gente reluta para a mudança, mais tensão a gente vai criar. Quanto mais complicações para entender as transformações sociais, mais complicações nós teremos na vida. Nós teremos na vida. Eu sou estudante, voltei a me tornar estudante, sou acadêmico na verdade, e aí eu me questiono sobre a forma como é feita a educação. Mas não estou criticando uma instituição, eu estou criticando de forma construtiva toda a forma que é feita a educação no nosso Brasil. Ela não está favorecendo o crescimento do país. Favorece de forma a passos de tartaruga. É preciso estimular o pensamento, a pensar. Muitas vezes nas escolas, os alunos estão vivendo ainda no estilo da decoreba. Não são todos os professores que têm esse entendimento de despertar o senso de reflexão nas pessoas. É alguém que disse isso, é essa regra que vale e você tem que decorar isso daqui e seguir isso daqui. Onde é que está a reflexão? Onde é que está a crítica? Onde é que está o questionamento em busca de um entendimento mais expandido? A gente não vê muito isso no ensino. A gente vê ainda o modelo de que eu preciso me submeter a uma prova para me qualificar dentro daquilo que eu aprendi. Não qualifica. Não qualifica. É a pior ilusão, é a ilusão mais torpe, mais louca e insana que existe, achar que colocar um aluno para fazer uma prova vai qualificar ele como bom profissional. Não vai. Nem para a vida. Está comprovado ao longo da história, com tantas escolas, universidades e faculdades, que nós ainda estamos em marcha ré. Nem saber votar o povo ainda sabe. Só escolhe o pior que tem na política. Compreende? Não vai qualificar. Na maioria das vezes são provas longas, são assuntos complexos, que a única forma que eu tenho para não ficar reprovado é decorar. E tudo aquilo que a gente decora, a gente pode esquecer a qualquer momento. Eu não assimilei aquilo para mim, eu não aprendi. Eu não compreendi aquele assunto, trouxe para mim, não consigo colocar aquilo na prática. Vocês podem procurar a maioria das pessoas o que elas estão discutindo nas salas de aula, no ensino médio, nas escolas públicas, nas privadas, universidades. Na prática, as pessoas não conseguem colocar aquilo ali, porque existe um distanciamento gigantesco entre aquilo que eu estou aprendendo na sala de aula para a vida na real. Compreendem isso? Mas a maioria das pessoas querem que o sistema seja esse. Nós vivemos um sistema prisional. Nós vivemos um sistema prisional político, um sistema prisional econômico. Nós vivemos um sistema prisional na educação, em que nós somos feitos para sermos robôs. A educação no Brasil, e eu não vou generalizar, mas boa parte dela é feita unicamente para você se tornar escravo, subserviente a um sistema que existe uma cúpula de poucas pessoas que ditam regras, que mandam e desmandam em político, na economia. É ilusão você achar que político tem tanto poder assim. Não tem. Quem está por trás dos políticos do nosso país, já estou dando uma deixa aí para o Rogério entrar daqui a pouquinho, é justamente alguém que está por trás dele. Quem está por trás dos políticos manipulando? Quem são os milionários e bilionários que estão ditando regras? Hoje, no Brasil, tem muito político que se ajoelha para grandes empresários. Quem manda no Brasil não é presidente, não. Não é esse pessoal, não. É gente poderosa que banca a campanha desse pessoal e de outras regras. Mas a maioria das pessoas não querem perceber isso. Porque nós vivemos na manipulação. Meu querido Rogério Pérez, que já está em conexão com a gente agora no programa Diário News, direto de São Paulo. Tudo bem, Rogério? Grande, Moisés, que satisfação, meu irmão. Mais uma vez estamos nós aqui, fechando a semana, né? Fechando a semana com chave de ouro. Exatamente. Rogério já estava... você aqui agora, rapaz, muito feliz mesmo. Muito feliz do que você estava falando aí.
A história é essa realmente, né? Que tipo certeza. de casca que o mundo vai colocando na gente, né? Eu estava justamente falando sobre questões de manipulação. Quanto a gente está vendo só um círculozinho montado, mas na verdade por trás desse círculozinho existe grande manipulação. E você falava muito bem e com propriedade na semana passada sobre esse jogo de manipulação, que não é só de humanos, mas de outras forças invisíveis que também estão há muitos milênios controlando a humanidade. E a gente chega no ponto agora, Rogério, o que é que a gente tem que fazer? O que é que eu preciso fazer? O que é que os telenautas precisam fazer para que a gente quebre esse modus operandi invertido e a gente possa vislumbrar daqui a algum tempozinho, uma vida mais harmônica? Eu costumo falar que a primeira coisa básica para se sair de um processo como esse é ter um mínimo de nível de consciência. Por que ter um mínimo de consciência? Porque a gente é levado a entrar num processo e a gente não se dá conta. Por quê? Porque a gente não consegue parar para pensar, ter uma antena mais alta, né? E essa falta dessa antena mais alta nos leva a aceitar coisas que não são nutritivas, coisas que não são boas, que não nos fazem bem, de maneira geral, né? Nos tira do caminho. A gente reclama e parece um cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque vive na reclamação, vive ali, realmente a vida está ruim, a vida, puxa, Como quebrar isso? Quebrar isso é quebrar com o nível de consciência, né? Essa semana eu gravei um vídeo que eu falava exatamente isso. É interessantíssimo, porque a gente sabe de várias coisas, vários alimentos que nos fazem mal, sabe de várias atitudes que nos fazem mal. Como é que a gente continua insistindo nisso? O que leva a gente a insistir no mal? No mal do tipo assim, como entre aspas aqui, no que não é nutritivo para a nossa vida, né? Porque é aquela história, né? Se eu planto uma semente que não é comestível, que ela vai me fazer mal, o que eu estou plantando? Ela vai gerar, vai germinar. Do mesmo modo, se eu planto uma fruta, um legume, alguma coisa que vai... Então vamos lá, né? Por quê? Eu sou levado a ter ideias que não são minhas. E isso está ligado, como você fala, como se fosse a minha antena. Nível de consciência é onde está a minha antena. Onde está a minha antena? Quando eu paro para raciocinar, não, esse aqui é o meu caminho. Por isso que eu costumo falar muito que a primeira coisa básica do viver seria a gente ter, de alguma forma, um alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Bem, eu tenho um alvo que eu quero comprar uma casa. Eu tenho um alvo que eu quero comprar um celular. Quero comprar um tênis, quero comprar, sei lá, uma geladeira. Tudo que me tira daquele alvo não é real, não é nutritivo para que eu chegue àquele alvo, né? Eu, por exemplo, tenho até pequenos alvos, mas tenho um alvo grandioso. Eu tenho um alvo grandioso. Então, se eu estou num alvo grandioso e alguma coisa vem me tirar daquele alvo, tem algo de estranho, né? Não é que... Bem, então vamos lá, eu tenho um alvo de repente, eu quero me iluminar nessa vida. Tem pequenos alvos, eu quero me iluminar nessa vida. Então vamos lá. Então, eu posso beber? Sim, você pode beber, mas está bebendo demais? Está estranho. Você não tem que largar de viver no mundo para conquistar os seus alvos. Você não tem que largar. Se você, porventura, fica largando de fazer aquilo, também está fora. E aí começa a ficar encrencado. Né? É aquilo que eu sempre falo. Você não tem que largar de ver televisão. Tem que aprender a ver televisão. Você não tem que largar de ver noticiário. Você tem que aprender a ver noticiário. Você não tem que largar de viver. Tem que aprender a viver. E isso é mudar de padrão. E essa mudança de padrão, não adianta, por exemplo, mudar de padrão, porque o mundo vai continuar comendo a gente com um mingau quente. Pelas beiradinhas. E quando a gente se dá conta, foi engolido. O mundo nos engoliu. Então, estar atento a isso é importante. Perceber que se a gente não tem atenção, chega. Eu não quero dessa forma. Vamos, sabe? Perceber que o volante é nosso. E esse volante sendo nosso, eu tomo decisões individuais. Não o governador, o prefeito, o papai, a mamãe, o marido, não. Eu tomo decisões individuais no sentido de levar minha vida para uma vida nutritiva. E essa vida nutritiva tem que ser pensada. Por quê?
Porque, como eu sempre falo, as pessoas falam assim, existe o livre-arbítrio. Será que existe o livre-arbítrio mesmo? Quando você está na frente de um noticiário, existe livre-arbítrio ou estão te levando para algum lugar? Né? Quando você está na frente de um comercial, o que é que você compra? Essa é aquela marca, esse ou aquele produto. Existe o livre-arbítrio ou você está sendo levado? Né? Então, esse respirar não, essa é uma decisão que eu quero. Essa é uma decisão que vai me levar para o meu alvo. Essa é uma decisão que realmente, isso sim, isso seria o livre-arbítrio. Mas, de uma forma geral, o mundo leva a gente para onde a gente quer, né? Para onde a gente quer. Essa semana eu falava muito isso. As pessoas falam, mas peraí, mas então não tem livre-arbítrio? Sim, tem livre-arbítrio, num processo maior, num processo mais luminoso da vida. Num processo mais denso, não. Energias que são energias mais densas, que a gente pode chamar assim de energias mais trevosas, não tem livre-arbítrio, elas vêm na marra. E fazem a gente fazer o que não é nosso. Energia mais light, não. Energias mais light esperam por a gente. Tipo assim, eu coloquei a minha antena em direção a uma energia mais luminosa, sim, eu vou acessar. Se eu não coloquei, vão pegar o que querem, vão entrar na minha vida. E esse entrar na minha vida, é aí que a gente tem que começar a fazer um processo que eu falo que, às vezes, são processos muito simples. Eu dou dica, das vezes, que são processos muito simples. Por exemplo, quando você vai fazer exercício, é um processo simples. Ou então, aquele dia, você chega em casa carregado, nossa, meu Deus do céu, a minha vida é tão horror, o que eu faço, Aliás, isso é simples e de uma eficácia gigantesca. O banho. A gente toma banho e nem se toca, né? Chega correndo, às vezes passa um cabelo lá, para quem tem cabelo, né? Passa o shampoo correndo ali, acabou, sabe? E o que está acontecendo? É um banho físico. Como eu sempre falo, não é assim, a vida não é só física. Não é só física a vida. A gente existe todo um processo físico de segurar esse corpo, mas lembre-se, se cortar a conexão é cemitério. Cortou a conexão é cemitério. Então eu tenho que cuidar realmente do físico e da conexão. Conexão o quê? Energética. E essa conexão energética a gente não se dá conta, né? A gente leva a vida deixa a vida me levar. Se eu já não cuido muitas vezes do físico, direto energético, né? E a história do banho, eu falo que é um banho de luz, né? Esse banho de luz, ele começa a cuidar do nosso energético. Como? Imagina que você entrou debaixo da água e você começa a ver aquela água descendo sobre sua cabeça, sobre o seu corpo, como luz. Feche os olhos. Feche os olhos. Uma das coisas que é mais forte na gente é o poder mental. E o mundo faz de tudo para levar a gente para fora. Tirar a gente da nossa mente, tirar a gente do nosso poder mental. Então, feche os olhos e imagine mentalmente aquela água descendo sobre você como luz. Como luz. Ela está entrando nas suas células como luz, está entrando e penetrando como luz em cada pontinho. Eu aqui começo aqui da minha vasta cabeleira, né? E vai entrando. E lá embaixo, você também imagina lá no seu pé, saindo como se fosse uma lama negra entrando pelo ralo. A água entra aqui como luz e ela vai levando tudo, sabe? Seu corpo vai ficando luminoso. Você sente um fluxo de energia, de luz entrando por dentro do corpo. E aquela água, de preferência, se a gente puder uma água quentinha, melhor, é claro, né? Eu estou falando de São Paulo, hoje está bem frio aqui. Mas aquela água quentinha entrando e você sente a sua aura. Até pessoas que não sentem, no primeiro, segundo, terceiro, lá pelo quinto banho, você começa a sentir. Nossa, eu estou percebendo como meu corpo está luminoso. Sim. De repente, quando você se dá conta, já não sai mais lama do seu pé. O seu corpo já está uma bola de luz. Pronto. Olha o que você acabou de fazer. Você acabou de fazer, nesse momento, a nutrição a nível energético. Isso você não tem ideia, é um nível de limpeza. O que você consegue com esse tipo de banho, que é uma coisa tão simples. Simples. Por quê? Porque o nosso poder mental é gigantesco. É gigantesco o nosso poder mental. E o mundo faz de tudo para que a gente vá e se... eu sou um pobrezinho, eu não consigo. Sim, tenha certeza. Se você pensa que consegue, você vai conseguir. E se você pensa que não consegue, você vai conseguir. E o que é isso? Olha só o poder mental. Olha só que interessante.
o que a gente vai em direção, a gente consegue realmente. Só que ainda tem muito isso, né? Normalmente a gente tem muito mais firmeza no não conseguir, no pensamento destrutivo, que no pensamento que nos constrói. Isso é muito interessante, né? A gente, você é dono de uma Ferrari, você é maluco, não consigo, você é dono, você vai quebrar o pé, será que eu vou conseguir mesmo? Olha só, percebeu? Percebeu? Normalmente a gente duvida da bem-aventurança, mas da desgraça, né, entre aspas, a gente fica na dúvida, até aceita. Então, olha o poder mental, e não é positivismo, porque positivismo a gente fica um papagaio muitas vezes pode ser positivo, né? Vai dar certo, Rogério, vai dar certo, Rogério, isso não adianta de nada. Na realidade é você chegar e fazer um trabalho como esse, por exemplo, do banho, e naquele momento você está lotado de luz, que você conseguiu tirar aquela carga mais densa do corpo, você começa a visualizar coisas que são benéficas para a sua vida. Mas não coisas pequenininhas, mas coisas grandiosas, no sentido geral. Bem-aventurança mesmo, bem-estar, felicidade, saúde, harmonia, coisas bacanas. Você levando aquela luz para outras pessoas. Olha o que você consegue com isso. Você não tem ideia. Você não tem ideia da transformação que você consegue fazer na sua vida, na vida dos outros. Lembre-se, não esqueça disso aí, não esqueça, tenha atenção. Quando você acende o seu farol, você ilumina o planeta. Quando você acende o seu refletor, você começa a ver uma coisa que é gigantesca. É gigantesca. Mas a gente começa muitas vezes com a nossa vela, muitas vezes está fraca, querer acender a vela do outro. Ou então nem acende, né? Pior ainda, vou lá apagar do outro também, né? A vida está ruim, o governo está ruim, a inflação. É mesmo? E quem está levando eu a acreditar nisso, né? Quem está levando eu a acreditar nisso? Lembra, a conexão é imensa. A conexão é forte, desde que a gente vire a chave. Desde que a gente mude o nosso dial para isso, né? E aí, uau! Com certeza, Rogério. O papo é sempre muito interessante e produtivo. A gente vai voltar a conversar mais sobre esses assuntos. Mas, Rogério, uma das perspectivas também desse rompimento, desse padrão aprisional, é as curas energéticas, no qual você é praticante de uma cura frequencial que dá justamente esse suporte para que a gente suba de frequência, não é isso? Exatamente. Eu falo que você é meu parceiro disso também, você também trabalha com um processo também que é muito bonito, né? E isso é muito bacana, né? Eu falo que é um elevador frequencial o que a gente faz. As pessoas muitas vezes vêm buscar, eu quero trabalhar, eu quero curar. Não, o processo que eu faço não cura. Ele faz uma elevação frequencial. Esse é o nome do trabalho, né? Ele promove esse tipo de coisa. É como se você estivesse lá, caído, naquela vida difícil. Meu Deus do céu, estou doente, estou financeiramente ruim, meus relacionamentos estão encrencados. Por quê? Porque quando você está numa faixa mais densa, isso acontece. E o trabalho que tanto eu quanto o Moisés fazemos é exatamente isso. É elevar. Elevar. Como se fosse botar num elevador. E ao você estar numa vibração, numa frequência mais nutritiva, o que vem com isso? A gente começa a ter melhores conexões. É como se eu tivesse uma antena melhor na minha vida. O que é uma antena melhor? Imagina que eu estou lá, ai meu Deus, eu quero saúde. Como é que você vai pedir saúde sofrendo? Eu quero um relacionamento. Como você vai pedir um relacionamento sofrendo? Eu quero dinheiro, não é assim. Você abre, cheio de luz, imagina, luz atrai luz. Treva não atrai trevas, né? Desgraça não atrai, ou melhor, treva atrai trevas, né? Treva não atrai luz, desgraça não atrai graça. Então, eu tenho que fazer a conexão, eu tenho que jogar a isca. E esse trabalho faz exatamente isso. Ele começa a levar a gente a um processo como esse. É um elevador frequencial. A ativação frequencial, o trabalho que eu faço, é exatamente isso. É elevar o padrão, ativar a nossa frequência. A gente já tem. O negócio é que o mundo faz um esforço gigantesco. O mundo que a gente vive, né? Faz um esforço gigantesco para quê? Para que a gente se abaixe, que a gente aceite. Tá ruim. Não tá ruim, não entra nisso, sabe? Puxa daí de dentro, tá dentro. Lembra quando o pessoal fala que o processo está dentro? Que é o interior, que é o interno. E esse interno a gente tem que chegar e acordar. Acorda, sabe? E quando a gente começa a acordar,
coisas começam a acontecer. Como é que pode? Nossa, está vibrando. Às vezes a pessoa fala exatamente isso, né? Ah, mas eu já melhorei um pouquinho, não sei o quê, agora vai... Peraí, né? Você demora, às vezes, 40, 50 anos fazendo besteira, e aí na primeira hora você quer que mude tudo, né? Começa a mexer, começa a fazer com que a sua antena comece a entrar em contato com o quê? Com os satélites da luz, com os satélites da bem-aventurança. E esse é o trabalho que a ativação frequencial faz. É fazer com que a gente acesse esse padrão. E aí sim. E aí, como é que aconteceu aquela cura? Sim, aquela cura vai acontecer porque é normal a gente ter saúde. Como é que vai acontecer aquela prosperidade? Sim, a prosperidade vem porque é normal a gente ser próspero. Ah, mas como é que eu tenho bons relacionamentos? Sim, porque é normal ter bons relacionamentos. Se você não está no padrão assim, porque você está vibrando numa coisa mais densa. E esse é o processo que a ativação frequencial faz. Elevar o nosso padrão. Fazer com que a gente saia do padrão mais denso. E voltar ao normal, né? Quando a gente volta ao normal, a gente começa a posicionar a nossa antena em direção ao satélite, entre aspas, da bem-aventurança. Muito bem, é isso aí. Rogério, a gente vai voltar a conversar em outros programas. Um abraço, querido. Valeu pela participação. Obrigado, irmão. Um prazer imenso estar com você e estar com o pessoal todo que assiste o programa. Tamo junto. Para lhe encontrar nas redes sociais. Vamos lá, Instagram, Rogério Pérez, Rogério com L, como vocês estão vendo aí. Rogério Pérez, lá no Instagram. Uma honra falar com vocês. Qualquer dúvida, entra lá que na minha bio tem bastante forma de coisa para encontrar comigo. Grande abraço e um ótimo final de semana. Uau, valeu, irmão. Tudo de bom, sucesso. Um abraço grande, tudo de bom. É sempre um prazer imenso conversar, sempre uma alegria imensa conversar com o nosso querido Rogério Pérez, aqui no programa Diário News Pensando Fora da Caixa. Vamos agora falar sobre yoga. Vamos agora entrar dentro de um assunto muito interessante, que há muita discriminação em relação às pessoas, achando que é religião, que é coisa de deuses, que é coisa de feitiçaria, magia, mas não tem nada a ver com isso não. Vamos conversar com o Bruno Jonas, ele é do Rio de Janeiro, ele é professor de yoga, Bruno Jones, desculpe. Ele é professor de yoga e também estudante do que chamamos de Vedanta. Vamos à nossa entrevista. Bom dia, seja bem-vindo. Prazer imenso ter você aqui conosco, Bruno. Obrigado aí pelo convite, pela participação. E vamos lá. Vamos lá, bora lá. Primeira pergunta não teria como ser outra, o Bruno. O que de fato, todo mundo já escutou em outros programas, na internet, a palavra yoga ou yoga, mas o que é de fato a yoga? Yoga é um termo, né, que a gente pode dizer, uma palavra, a gente poderia usar, né, de fato uma palavra, com um leque muito amplo de definições, mas eu sempre busco recorrer assim às definições, digamos, mais tradicionais do yoga, né? E se a gente pudesse colocar assim de uma forma bem simples, eu diria que o yoga, na verdade, ele é uma vida de disciplinas. E você até citou aí o fato de essa palavra estar muito relacionada a essa questão, né? Ou da postura de meditação, de lótus, ou essas posturas mirabolantes que a gente vê no Instagram, por aí, por todos os lugares. E, na verdade, o yoga também abraça isso, né? Ele também abraça essa disciplina física e normalmente essa disciplina física é uma porta de entrada para a maioria das pessoas, inclusive foi para mim. Quando eu comecei a praticar yoga, eu estava correndo atrás dos benefícios físicos, eu queria me alongar, eu queria eliminar as dores do meu corpo, as tensões e tudo mais, e tive a sorte de encontrar outros professores ali no meu caminho que me mostraram que o yoga era muito mais do que isso. Portanto, o yoga ele é um estilo de vida que abraça diversas disciplinas. Uma delas pode ser essa que a gente acabou de citar, a disciplina física. Por quê? Porque uma vez que a gente tem um corpo saudável, uma vez que a gente tem um corpo livre de dores, o nosso corpo não é mais um obstáculo, não é mais um problema nas nossas vidas. Agora, enquanto o corpo está ali reclamando o tempo todo de dores, tensões, doenças, etc.,
tua prioridade é sempre socorrer esse corpo. Então você fica ali num redemoinho, que é cuidar de uma dor aqui, depois cuida de uma dor ali, cuida de uma doença aqui, e você nunca está saudável. E por que a gente está falando disso? Porque uma vez que o corpo está saudável, uma vez que o corpo está equilibrado, a minha mente vai poder ficar, como é que se diz, despreocupada do corpo. É como se o corpo não fosse realmente um obstáculo ou alguma coisa que me atrapalhasse na minha própria vida. Então, nós temos as disciplinas corporais, físicas, nós temos disciplinas respiratórias, conhecidas como pranayamas, nós temos disciplinas meditativas. E qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo de tudo isso é trazer uma tranquilidade, é trazer uma clareza, é trazer uma objetividade para a sua mente, de forma que você possa viver a vida como um todo de uma maneira mais equilibrada, mais objetiva e mais clara. Isso significa o quê? O tempo todo nós estamos lidando com todos os objetos com os quais a gente se relaciona, né? Nós estamos nos relacionando com pessoas, nós estamos relacionando com situações, com determinadas condições que a vida apresenta todos os dias. E sempre que a gente lida com todos esses objetos, e eu vou colocar tudo isso no campo de objetos, tá? Pessoas, condições e situações, tudo isso é objeto. Então, toda vez que a gente está lidando com esses objetos, a gente cria uma relação com eles. E essa relação que a gente cria com esses objetos é estabelecida a partir das nossas preferências, a partir dos nossos gostos e aversões. Então, a gente, ao se relacionar com uma pessoa X, Y ou Z, a gente vai estabelecer ali os nossos gostos e aversões, as nossas preferências em relação àquela pessoa. Então a gente vai olhar para aquela pessoa sempre através das nossas preferências. A gente vai olhar para as situações que a gente vive no nosso dia a dia sempre a partir das nossas preferências. E isso impede que a gente tenha uma visão objetiva das coisas. E quando a gente perde essa visão objetiva das coisas, a gente perde a capacidade de ver as coisas como elas são. Então a gente não vê mais uma pessoa apenas como uma pessoa, mas a gente vê uma pessoa como essa pessoa é capaz de me chatear. Não, esta pessoa é capaz de me deixar feliz. Não, esta condição é capaz de me chatear. Não, esta condição é capaz de me deixar feliz. Então você estava até perguntando antes do nosso bate-papo, né, falando se estava sol aqui ou se não estava, e eu falando que não gosto tanto de sol, não gosto tanto de calor. Essa é a relatividade a partir da qual a gente fica olhando para as coisas. Tipo, eu não consigo olhar para um dia de sol apenas como um dia de sol. Eu olho para um dia de sol como um elemento, um fator que me desagrada, que é capaz de me deixar chateado, triste e por aí vai. Então, o objetivo do yoga, através de todas essas disciplinas, é fazer com que a minha mente, em primeiro lugar, olhe as coisas como elas são. Ou seja, objetivamente, elas não são nem boas e nem ruins. Elas são o que são, mas a nossa mente, digamos, despreparada ou a nossa mente mimada, como eu gosto muitas vezes de falar, não consegue ter essa capacidade a maior parte do tempo. Então o yoga é uma vida de disciplina que tem como princípio o treino dessa mente, o amadurecimento dessa mente, para que a gente consiga enxergar as coisas como elas são e para que a gente consiga se relacionar com todo o mundo à nossa volta de uma forma mais objetiva e saudável. Maravilha. Ô Bruno, como é que foi o teu encontro com a yoga e a tua formação? Eu comecei a praticar yoga porque o meu corpo estava todo travadão, todo cheio de dores, eu era aquele marombeiro ferrenho, e eu precisava mudar o meu corpo de alguma forma. E alguns amigos meus me falaram, cara, por que você não vai praticar yoga? E eu, na época, cheio de preconceitos em relação ao yoga, falei, eu vou fazer esse exercício de velha, essa coisa parada, essa coisa chata, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. E aí
como eu já tinha te falado também, eu dei a sorte de cair na mão de bons professores. E desde o começo da prática, eu me apaixonei pela coisa, porque eu vi que a prática fez um bem imenso para o meu corpo, que era aquilo que eu estava precisando. E aqueles professores, aos poucos, também foram trazendo um conteúdo, foram trazendo outros ingredientes que me levaram a uma reflexão mais profunda acerca de mim mesmo e acerca daquilo que eu tinha como objetivo na minha vida, né? O que eu queria na minha vida como um bem maior. E aí, desde a primeira prática, eu mergulhei com tudo, comecei a praticar que nem um louco no começo, fazia várias aulas e queria ler todos os livros que apareciam na minha vida. E aí, depois de uns 3, 4 anos, um desses meus professores me falou: cara, por que você não vai fazer um curso de formação? Acho que você leva jeito. Eu falei: eu levo jeito, cara? Não tem nada a ver, assim, ser professor de yoga. Na época eu trabalhava com comércio, eu tinha uma empresa de importação e exportação e estava voltado para outra coisa. E ele falou: cara, vai fazer um curso de formação que você leva jeito. E dali eu fui apresentado para o meu outro professor, né, com quem até hoje eu pratico e admiro bastante. E dali eu fiz a minha formação com esse professor. E desde então venho estudando com esse professor e outros professores que se tornaram minhas referências. E assim, logo depois de me formar, uns 2 anos depois de me formar, eu fiz o esforço que eu podia também para poder viajar para a Índia e conhecer também mais professores que inspiravam os meus professores, né? Então ali eu me formei em 2005 e aí em 2007 eu fui à Índia pela primeira vez e desde lá foram mais 12 viagens até a Índia. Maravilha, maravilha. Nós estamos conversando com o Bruno Jones, ele é professor de yoga do Rio de Janeiro, está nos trazendo esse entendimento do que é a yoga e como funciona. Bruno, a yoga, ela pode ser praticada por qualquer pessoa, de qualquer religião? Que a gente entenda que yoga não é religião, né? Nem o próprio hinduísmo é uma religião. O hinduísmo não é uma religião. O hinduísmo é um termo cunhado em relação àquela sociedade, aquelas pessoas que moravam às margens de um rio chamado Sindhu, que faz ali fronteira com o Paquistão no noroeste da Índia. Então esse termo hindu, que vai dar o termo hinduísmo, na verdade ele foi cunhado pelos persas. Os persas, eles não tinham o fonema sa, ou o fonema si, que ia dar o nome Sindhu do rio. Então eles chamavam o rio de Hindu. Então virou hindu, ou hinduísta, ou hinduísmo, ou seja, aquela sociedade que estava vivendo às margens do rio Sindhu são os hindus, né? Existem outras definições para hindus também, a partir da ortodoxia da Índia e a partir da própria visão não ortodoxa da Índia, que a gente não precisa tocar no assunto aqui agora, porque senão fica muito extenso, mas é importante que a gente entenda que o hinduísmo ele não é uma religião e o yoga tampouco é uma religião, né? Como eu acabei de falar, o yoga é um estilo de vida de disciplinas que tem como objetivo trazer uma maturidade e uma clareza para as nossas mentes. Dentro, né, da tradição védica, a gente pode dizer, no qual o yoga está inserido, existem sim aspectos religiosos, mas são aspectos totalmente irrelevantes no sentido da prática de yoga. Eu mesmo sou uma pessoa que não leva em consideração nenhum aspecto religioso enquanto eu estou praticando yoga ou enquanto eu estou ensinando yoga. Então, qualquer pessoa de qualquer credo, de qualquer religião, de qualquer lugar do mundo, pode praticar e pode se beneficiar do yoga,
porque o yoga não estabelece nenhum tipo de dogma, no sentido de que você precisa acreditar em alguma coisa, ou você precisa seguir alguma coisa. Não, você não precisa acreditar em nada. O yoga nos diz que nós precisamos entender o que nós estamos fazendo e praticando, e não acreditar. Então, esse verbo entender, ele está bastante distante do verbo acreditar dentro dessa disciplina. Então, religião é uma coisa, yoga é outra coisa, totalmente distante de crenças e dogmas. Ô Bruno, há uma idade específica para realizar as práticas de yoga? Existe alguma limitação nesse sentido, de idade nas práticas? Não existe nenhuma restrição quanto à idade ou quanto a qualquer coisa relacionada à prática de yoga. Mas é sempre bom que o professor compreenda o público que está praticando com ele, de maneira que a prática seja adaptada às capacidades daqueles alunos. Então, haverá alunos com mais força, com mais flexibilidade, com mais equilíbrio. Haverá outros alunos com outras tantas limitações físicas. E isso não é uma questão sine qua non para praticar yoga, isso não é uma questão imprescindível para praticar yoga. Todos são bem-vindos para praticar yoga. E ali o professor deve ter a capacidade de adaptar os movimentos, as práticas, às possibilidades que os alunos apresentam. Você já falou de alguns benefícios que a yoga pode trazer para a nossa vida. Você poderia citar mais outros benefícios da yoga em relação à nossa saúde física, emocional e mental também, Bruno? Falar dos benefícios físicos, né, pelos quais a gente já estava falando, né? Flexibilidade, força, equilíbrio. Esses são benefícios que a gente vê logo de cara, né? São os benefícios mais, digamos assim, explícitos da prática de yoga. Mas depois, com o tempo, você vai percebendo que a sua respiração vai melhorando, vai se equilibrando. Com isso, a sua mente também vai se tornando uma mente mais equilibrada, uma mente mais tranquila, capaz de lidar com as situações de forma mais objetiva, talvez não, com certeza, menos reativa. Então, esses aspectos, logo assim, de cara, quem pratica vai perceber. Nós estamos conversando aí com o Bruno, ele é professor de yoga do Rio de Janeiro. A nossa entrevista vai ter um outro momento, né? Devido ao nosso tempo. Ele conversou agora com a gente sobre yoga e a gente vai conversar na outra entrevista, dar continuidade à entrevista, falando sobre o Vedanta, o que é Vedanta e sobre Deus e outros assuntos bem interessantes ligados às ideias que estão debatidas na nossa sociedade, dentro desse olhar da yoga e também do Vedanta, no nosso segundo momento da nossa entrevista. Bruno, agradeço muito sua participação, as pessoas que se interessarem pelo teu trabalho, como encontrá-lo nas redes sociais. Vocês podem me encontrar ali no Instagram, Bruno Jones Yoga, ou no YouTube também com o mesmo nome, Bruno Jones. É só me procurar lá, são os dois canais através dos quais eu divulgo normalmente o meu trabalho. Maravilha, gratidão, querido. Nós conversamos aí com o Bruno, ele é professor de yoga do Rio de Janeiro, que nos trouxe aí de forma muito clara e objetiva o que é yoga, o papel da yoga e como praticar yoga e os benefícios, é claro. Nós teremos um segundo momento dessa entrevista abordando questões mais transcendentes como o Vedanta, sobre Deus, sobre espiritualidade. Aguarde nos próximos programas Diário News Pensando Fora da Caixa, que acontece às sextas-feiras. A todos vocês o nosso muito obrigado, gratidão. Nós voltamos segunda-feira às 9 da manhã com o Diário News Convencional. A todos vocês, um abençoado final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Agora na TV Diário do Sertão, Diário News. Diário News. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão.